Deus abençoe sua vida, seu dia. Hoje eu quero estar compartilhando aqui com vocês. Hoje eu vou falar sobre a graça. A graça que é obediência, né? Muitas vezes a gente entende graça equivocadamente, achando que estamos sobre a graça, podemos continuar da mesma maneira, fazer as mesmas coisas, mas hoje eu quero estar compartilhando com vocês algo muito tremendo sobre a graça de Deus, para que a gente possa entender e compreender mais sobre isso, amém? Eu quero estar lendo com vocês Romanos 11:6, que diz assim: mas se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não seria graça. Então, uma das coisas que a gente tem que entender sobre a graça, que não é sobre nós, não é o que fazemos para merecer essa graça. Essa graça é um favor não merecido, feito por Jesus naquela cruz por nós, né? Ele se entregou como cordeiro, se humilhou para que possamos ser livrados da ira de Deus, né? Aí, a segunda parte, que está em Romanos 3:23 diz assim, ó: porque todos pecaram e não destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Né? Como eu disse antes, não foi de graça. Teve um preço pago por nossas vidas, o preço de sangue de Jesus Cristo, né? E agora, para complementar, quero ler em Romanos 6, a partir do 14, que diz assim: pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis que quando vos apresentais a alguém como escravos, para lhe prestar obediência, sois escravos daquele a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque, embora tenha sido escravos do pecado, obedeceste de coração a forma de ensino que fostes entregue, e liberto do pecado, foste feito escravos da justiça. Falo como ser humano, por causa da fraqueza da vossa carne, pois assim como apresentastes os membros do vosso corpo como escravos da impureza e do mal cada vez maior, assim também apresentai agora os membros do vosso corpo como escravos da justiça, para santificação. Então, o que a gente entende agora sobre a graça? Que a graça não é de qualquer maneira. A graça é uma vida de obediência. Jesus foi obediente e Jesus veio cumprir a lei, né? Por mais que aqui está dizendo, se estamos fora da lei, então a gente pode continuar pecando. Não, de forma alguma. Nós temos uma lei, a lei do reino de Deus. Agora vamos ler Mateus 5:17. Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. O que Jesus quis dizer aqui? Se você ler Mateus 5, 6 e 7, são ordenanças do reino, são as leis do reino de Deus, né? E Jesus disse que ele não veio abolir a antiga lei, ele veio a cumprir, através do que? Da vida dele de obediência. E através de uma vida de obediência, a gente se torna o quê? Se torna discípulos de Jesus. Porque a graça é obedecer, e quando obedeço, me torno um discípulo. Então, eu quero continuar lendo com vocês Mateus 4:18, que diz assim: andando às margens do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando as redes no mar, pois eram pescadores, e disse: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homem. E imediatamente
eles deixaram a rede e o seguiram. Então, quando eu obedeço, imediatamente eles largou tudo e obedeceu à voz de Jesus. Então, quer dizer que a graça, ela é uma obediência. A graça não é de qualquer maneira. Então, através da graça, através de Jesus Cristo, eu obedeço a Ele, eu obedeço a palavra, eu me torno um discípulo, porque quando eu obedeço, eu sigo a Jesus, eu vejo os milagres de Jesus e eu participo da salvação. Então, isso que eu quero que a gente entenda, para mim, para você, para a gente entender que a graça não é de qualquer maneira. Nós muitas vezes interpretamos equivocadamente a graça, porque a graça nos libertou. A graça não nos permite mais ser como éramos, pois ela nos libertou, então não tem como a gente voltar atrás, a viver da mesma forma que a gente vivia, sabe? Então é isso que eu quero deixar para o seu coração hoje, que você procure nas Escrituras, creia, porque através do sangue derramado por Jesus Cristo, através da obediência dele, nós somos participantes dessa maravilhosa graça, desse amor dele, amém? Eu quero abençoar a sua vida com essa palavra, medite, procure conhecer mais e mais sobre a graça, porque a graça é o amor dele, mas a graça nos torna obedientes a ele, amém? Deus abençoe você.